Boa noite a todos, olá pessoal, estamos dando início aqui mais um ConectaCast, o podcast do Sindi Telecom, esse sindicato aí que veio para revolucionar o cenário dos provedores aqui na Paraíba. Estou aqui com o Keito, boa noite Keito. Boa noite. Estou aqui com o Dinho, boa noite Dinho. Boa noite, Leandro. É um momento importante para a gente começar a construir nossas ideias aqui e ter a nossa interação, né, com nossos sindicalizados, todos aqueles que querem saber mais sobre o nosso ramo. Dinho, vamos dar início aqui, Dinho, com uma pergunta aqui que chegou nos bastidores, que o pessoal que a gente estava com essa felicidade desse projeto, de iniciar esse podcast, que esse podcast vem para somar, vem para, assim, um divisor de águas na vida dos provedores aqui do regionais da Paraíba, e não só da Paraíba, né? Que sirva de amplo conhecimento para todos o nosso segmento. Uma pergunta que eu quero fazer a vocês dois, que Keito, hoje você está ocupando qual cargo no sindicato do Sindi Telecom? Estou no momento como parte financeira do sindicato, né? Para tentar cooperar com ele, mas também de contrapartida junto com o Dinho aí nas ideias, coisas boas para a categoria, né? Porque essa é a ideia de unidade, né? Então, para isso eu sei que você tem um know-how gabaritado, né? Porque hoje não é à toa, são quantos anos de Telecom, Keito? 25 anos. São 25 anos. Tem nosso amigo Dinho também. Quantos anos Dinho no segmento 20 Telecom? anos. 20 anos. Não são 20 dias, né? É verdade. É uma estrada árdua, mas prazerosa, né? Prazerosa. Isso é só para quem gosta, para quem realmente... são dois sentimentos, né? Que eu vejo no ramo da Telecom. É gostar do país, gostar de empreender, gostar de evoluir, gostar de fazer o dia diferente e gerar frutos, né? Isso aí. E a gente entende que esse tempo, essa estrada, faz com que a gente, né, fez com que a gente tivesse conhecimento com a grande maioria do ramo, né, dos empresários, dos amigos que hoje estão aí nos acompanhando, e trouxe para a gente credibilidade, para que a gente pudesse estar representando hoje aí, inclusive até já participando de eventos fora da Paraíba, para estar adquirindo conhecimento e trazendo informação. Isso aí é muito importante para a nossa classe. Eu quero, de antemão, já parabenizar vocês pela iniciativa. E já surge uma pergunta recorrente em cima do que vocês falaram. Assim, quando foi que surgiu assim, a ideia, a necessidade de criar o Sindi Telecom? Vou tomar aqui à frente. Na realidade é o seguinte, a gente vem numa luta já há algum tempo com algumas demandas do ramo, né? Essas demandas, elas começaram a criar corpo, né? Com isso, a gente sentiu dificuldades de penetração para poder discutir sobre determinados assuntos da categoria em si. E, mediante algumas portas que a gente tentou e foi barrado, a gente percebeu que a gente, como unidade, como instituição, como sindicato, seria, não que mais fácil, mas seria uma unidade maior de representatividade. Então, às vezes chegava o Keito ou o Dinho num lugar, os provedores, Keito e o Dinho estava personificando, né? E quando a gente tem um sindicato, não é a personificação de Keito nem de Dinho, é do grupo. É de todos aqueles pequenos, médios e grandes empresários do ramo que precisam dessa representatividade, precisam de pessoas com ideias, que somando essas ideias vai gerar um ótimo resultado para a categoria. E que, com isso, com muitas conversas, com ideias, Dinho junto com um staff que ele já tinha nessa questão do sindicato, a gente juntou, uniu e criamos o sindicato com o intuito de ver todas essas demandas da classe, né, para a gente gerar resultado. E aí vem gerando resultados. Inclusive, recentemente, a gente fez uma viagem junto, que eu acho que ele vai comentar sobre isso, que o sindicato se torna muito importante, apesar de ser jovem, mas as ideias são boas, concretas, diretas, transparentes, e essa é a ideia. Pegando um adendo aí e complementando, assim, eu só vejo no olhar assim, micro, macro, que o sindicato está vindo aí com força total, vem com um incentivo muito bastante aí para dar esse auxílio na classe do provedor, que é uma classe que está sofrida, é uma classe que está tentando sempre buscar melhorias, e é uma classe muito importante, né, para a nossa sociedade. E a pergunta que eu quero fazer a ambos, assim, direcionar, qual era, assim, no veio de vocês, quais eram
as necessidades assim que o provedor, as dificuldades que o provedor tinha e as que ele tem hoje atualmente. Isso aí eu estou falando de uma segmentação assim de 5 anos para cá, Keito. Vou direcionar. Eu vou direcionar para Dinho essa... Sobre acerca do... Só para a gente contextualizar, acerca do sindicato, né? O mercado mudou bastante. E você vê hoje aí, por exemplo, dos últimos 10 anos, 15 anos, a gente saiu da tecnologia do rádio e veio para a tecnologia de fibra. Com isso, ingressou dentro do ramo de telecomunicações, de provedor de internet, um agente que a gente não tinha antes, que é o poste, a figura do poste. Antes, quando a gente tinha, precisava de uma torre e não precisava de poste, não é isso? Com a chegada do poste, a gente começou a se comunicar com várias outras entidades, como a Energisa, a Prefeitura, Judiciário. Por quê? Porque a Energisa, por ser detentora do poste, a Prefeitura, por cobrar alguns requisitos, como, por exemplo, limpeza, entendeu? E o Ministério Público, por exemplo, por verificar muitas das vezes potencial risco em cabos, que atribui muitas vezes ao pequeno provedor, que muitas das vezes não é do pequeno provedor esse problema, mas no tocante, no geral, você vê aí tudo que aconteceu. Tivemos que muitas das vezes fazer uma paralisação na Câmara Municipal para que nós pudéssemos ser ouvidos. Precisamos ir correr atrás de políticos, deputados estaduais. Precisamos muitas vezes fazer reunião onde eu não podia mais, que estava presente com o prefeito da capital, para que a gente pudesse dialogar e mostrar nossas ideias. Tivemos audiência no Ministério Público Federal e, na última, tivemos uma audiência na PGR, Ministério Público Federal, lá em Brasília, exatamente para defender, aprender e tocar a ideia do que seria o melhor para o provedor. Sobre a pergunta, sobre a dificuldade. A dificuldade hoje está exclusivamente na estrutura dos grandes provedores, que se os pequenos provedores não tiverem organizado, eles vão engolir. Eu vou trazer um dado aqui só para você entender onde eu quero chegar. Hoje, pagamos mais ou menos R$10. Tem gente que paga um pouquinho mais, gente que paga um pouquinho menos, mas mais ou menos R$10. Depende da quantidade, né? Depende da quantidade e tal. Que está bem por dentro disso aqui. Mas você sabia que tem grandes operadoras aqui que pagam R$1 no poste? Aí você veja aí, você provedor que está ali em casa, você veja a disparidade de uma grande provedora. Ela está pagando uma quantia insignificante para o faturamento dela. Isso. E a gente aqui, que é o pequeno provedor, que a gente está aqui na batalha, que é o que mais se conecta, está mais próximo Isso. da sociedade, pagar um absurdo. Isso. E o que é que acontece? O que acontece é que, com o grande capital que ela tem, com a grande receita que ela tem, ela não faz mais distinção de projeto. Ela chega, a força que ela tem, ela chega para a distribuidora e diz assim, eu quero locar todos os postos dessa região. A distribuidora, ela delimita as regiões, né, de uma cidade ou de um estado, e ela diz, eu quero toda a região X, quanto é que fica o preço para mim? Então, ela já está locando todos os postos. O projeto seria apenas de cunho técnico, mas de cunho financeiro administrativo já não caberia mais nenhum diálogo, porque ela já, entendeu? Barganha, essas coisas. Aí já começa a analisar assim, a importância do sindicato junto ao provedor. Porque como é que um provedor ali, ele vai tomar, assim, vai ter voz para poder reivindicar, para poder ter uma condição melhor para trabalhar? Só de um jeito, Leandro. União. Fato. União é o que vai fazer a gente permanecer nesse ramo por mais 1, 2, 3 décadas. Só com união. Se cada um continuar imaginando que sozinho ele vai chegar distante, ele já vai procurar um abrigo e talvez ele não consiga mais um abrigo para sair do sol quente, entendeu? Hoje tem muita gente ainda tomando uma água purinha, a água está ali limpinha, mas essa água vai baldear já. Quem está por dentro das últimas notícias de telecomunicações está vendo a grande quantidade de provedores sendo vendidos, provedores grandes sendo vendidos, empresas multinacionais comprando provedor no Brasil. Então, assim, existe um potencial de carga que vem aí, que não sei se pequeno provedor consegue, não. Sem contar fiscalizações, está aí as leis sendo acontecidas. Estivemos em Brasília, estivemos inclusive com o relator
da PEC dos postos, né? O senador Espiridião Amin, conversamos com ele. É um ponto bem importante, eu queria até depois, mais à frente, você... Vamos falar sobre isso, sim. Falar sobre isso. Já está quase tudo pronto, ele já está pronto para apresentar o relatório dele. No relatório, vai ser o marco de união, de estruturação, para que a gente saiba como é que vai ficar a figura do posteiro, toda a estrutura, o tempo que as concessionárias de energia vão ter para ou tomar conta dos postos ou se abster para a figura do posteiro, que a gente conversa mais na frente. E nessa hora não vai ter mais vácuo, não vai ter mais vaga, não vai ter mais a benesse hoje de você estar trabalhando no poste sem projeto. Dinho, hoje, assim, a gente vendo todo esse cenário, toda essa dificuldade de trabalhar, tendo vocês aí, que eu acho que muitas vezes deixam até de estar presente e empregando energia na própria empresa e tá aí abraçando essa causa de um sindicato. Hoje, assim, Dinho, a gente tem, vamos dizer, quantas empresas hoje são representadas hoje pelo Sintelecom? Hoje a gente já tem mais ou menos em torno de 40 empresas que já se cadastraram. Se cadastraram, Se né? cadastraram, já mandaram documentação, mais ou menos isso. Você, interrompendo, Dinho, você aí de casa que não ainda se cadastrou, pessoal, isso aqui é uma oportunidade de você ter acesso à informação, ter acesso à defesa, ter alguém que lhe represente onde a gente não é ouvido. Exatamente. Porque sozinho é complicado. Eu acho que, como você citou aí, o sindicato veio com essa força, veio com essa intenção, que é uma intenção que já está aí desenvolvendo bons resultados, como você mesmo falou, as viagens. Então, assim, 40 eu acho quantitativo pequeno para a quantidade de provedor que tem na nossa... Realmente é. Mas a gente vê interesse das pessoas, tem muita gente vindo perguntar, muita gente aqui, inclusive, correu para se organizar. Eu tenho que trazer um dado aqui, importante a gente trazer, né, que veio conversar comigo, com o Keito, pessoas que tinham quase 1.000 clientes e não tinham o quê, Keito? Nem o CNPJ. Não tinha nem o CNPJ. Você vê, em tempos de hoje, tem gente ainda que ainda está brincando com a informalidade, né? É isso. Então, assim, a gente foi... vamos fazer assim... Corre no CNPJ, vai tirando, vamos organizando, vou te indicar aqui quem vai te ajudar, vai vendo, tem contabilidade, vai vendo com ela. Por quê? Porque para você nascer para a gente, vamos precisar primeiro do CNPJ. Veja a importância, viu? Em tão pouco tempo, você já está designando, direcionando o pequeno provedor que trabalhava ali na informalidade, para ele buscar um CNPJ, uma ajuda contábil, uma ajuda fiscal. Isso aí, eu já antecipadamente já parabenizo a idealização do sindicato. E outra pergunta que eu queria fazer, assim, hoje, qual o peso, assim, da união dos provedores hoje na entidade representativa, assim, do sindicato? Então, os provedores, eles já são parte do sindicato, né? A gente criou o sindicato, concebeu ele com provedores. Então, não são pessoas que não têm provedor e que não estão fora a categoria, né? Então, é contido por essas pessoas. A questão que o Dinho falou aí, falando um pouco da nossa viagem, a gente conseguiu ter uma visão que a gente não tinha antes, né, Dinho? Isso. De como está andando, caminhando as ideias a nível nacional para implementação real. Primeiro, que eu acho que o Dinho até lembra, é o compartilhamento. O provedor que achar que está no RP, tem uma conta bancária, que tem uma ortoga da Anatel, e que esses setores eles não se comunicam sim. A gente viu lá o Ministério Público Federal, a gente viu lá a Anatel, a gente viu lá a AGU, Receita Federal, elas se comunicam e sabem dessa comunicação. Então, assim, só terminando o raciocínio. Então, se você, provedor de acesso, de conteúdo, de internet, o que seja que você esteja dentro do sindicato e que possa vir amanhã. Você tem que entender que para você existir, você precisa da legalidade. O sindicato está aqui para te direcionar. Ele está aqui para te dar o melhor apoio possível, para te direcionar de como você está legal. Porque a gente percebeu que, com base na lei geral e com base com o projeto do Espiridião Amin, isso vai ser um funil.
E talvez no Brasil nós somos o único sindicato que tivemos acesso a essas informações que a gente pode estar falando sobre ela. E eu fiz até um release, fiz uma análise, fiz uma pesquisa e realmente o que vocês estão falando aí condiz com a realidade, que eu acho que o Cine Telecom, acho que foi, se não foi o único a ter um espaço, uma representatividade lá, e foi aberta as portas, foi para vocês lá, para você ouvir as dores, as necessidades. Porque muitos ainda não se deu conta que o mercado de telecom evoluiu muito nos últimos anos. Isso aí... E não, a gente não pode deixar de falar que lá foi apresentado o nosso case de cooperação, o único case de cooperação no Brasil entre o poder público e o Ministério Público Federal, né, uma entidade fiscalizadora, onde a gente fez a limpeza dos postes e conseguiu entregar o resultado. E lá foi mostrado o resultado e muita gente ficou de conversar, inclusive, com o procurador, para que eles pudessem implementar nos seus estados aquela ajuda mútua. Para poder duplicar isso. Isso foi importante. Você veja, né? É um trabalho que vocês aí encabeçaram, tomou iniciativa, uniu os provedores nesse momento aí que era para organizar. E esse momento que teve essa organização, ela já se viu de espelho, já refletiu aí bons resultados para o resto do Brasil. Até porque nós, como sindicato e individualmente, cada um com as suas empresas, a gente tem uma percepção que tem que existir essa cooperação entre as partes, que seria o provedor, o poder público, as prefeituras, o Estado, mas quando junta tudo isso, a gente gera um resultado. As concessionárias, elas querem também mostrar a segurança. Então, quando a gente junta tudo isso e todo mundo está coeso com a mesma informação, a gente tem coisas boas que vêm para a nossa categoria. Então, Keito, só para a gente, para o pessoal que está em casa aí entender, é que hoje esses problemas só podem ser enfrentados se a gente definitivamente ser coletivamente juntos, né? E remar na mesma direção, né? Porque se a gente não tiver unidade, a gente não tem como discutir sobre uma categoria. Porque aqui não é Keitel que defende os provedores e nem Dinho que defende os provedores. Aqui é o sindicato que defende os provedores. Então, a gente não tem palavra de rei. A gente sempre aqui, a gente concatena todas as informações que chegam. Vai ter algumas pessoas que a gente vai ter que falar a verdade sobre determinados assuntos. É duro, mas é necessário, né? Inclusive, quando a pessoa não tem um CNPJ na categoria, que não está com os quinais certo, quando a gente fala, algumas pessoas conotam um pouco diferente. Eu entendo, mas eu preciso falar a verdade para ele. Eu preciso dizer, né? É necessário, eu preciso dizer para aquele provedor que está pegando a informação que a gente está lutando por uma causa única, mas para isso a gente tem que estar mais ou menos organizado, né? É muito complicado nesse nosso país, a gente tem empresa. E é mais complicado ainda a gente ter empresa irregular. Até porque o papel do sindicato é representar empresas de telecom. Empresas de telecom consistem em quê? CNPJ, legalidade, licenças, alvarás, tudo que é pertinente. Não existe sindicato empresarial sem CNPJ. Exato, não tem Isso como. Aí é fato. Aí, outro ponto, assim, na visão de vocês, o mercado hoje de internet na Paraíba, assim, tá em qual cenário? Qual é a visão de vocês hoje? Qual é o... Sendo bem sincero, assim, transparente, com quem está em casa assistindo. A gente está vendo alguns movimentos, né? Movimento de compra, movimento de venda, né? Movimento de pessoas que veem uma possibilidade de negócio em comprar. Eu respeito todos esses movimentos, porque ele é natural de negócio, né? É natural também que quando há uma exigência da legalidade, as pessoas tendem a sair um pouco do mercado, ou saírem totalmente, ou venderem, ou se juntar com outra estrutura para poder se tornar maior e para poder ter mais capilaridade. O que eu vejo do mercado hoje, atual, na Paraíba, temos mercado, mas também eu entendo que esse mercado ele vai afunilar. O que seria afunilar, gente? Para vocês entenderem. Seria aquele bairro que tem lá 5, 6 provedores, um vai comprar o outro, vai ficar aí numa média de 4, de 3 provedores. Vão se fundir, vão se juntar, vai desistir porque acha que a legalidade é muito cara, porque realmente, vamos ser sinceros, legalidade no Brasil ela não é barata. Não.
ela é cara. A carga tributária, né? A carga tributária é alta. E outra, imposto. com essa questão de reforma tributária, splinter, de impostos e tudo isso vai cercando. Então, nem todo mundo tem o pensamento de querer se adequar e se adaptar. Eu entendo. Mas eu entendo também que a parte da legalidade traz junto uma percepção de negócio rígido, eficaz e com resultado. Agora, isso é dotado de trabalho, isso é dotado de percepção, isso é dotado de organização, isso é dotado de um organograma, isso é dotado de uma base, por exemplo, que alguém vai te dizer, olha, faz assim. O papel do sindicato é justamente esse. É pegar esse cara que quer se legalizar e direcionar ele. Não é resolver por ele. Porque o sindicato ele não vai tirar seu ortógrafo, o sindicato ele não vai tirar seu CNPJ. Mas o sindicato está preparado para te direcionar da melhor forma possível, para te dizer o que tu deve fazer, para a tua empresa estar dentro da legalidade. Sente assim, Ninho, vou fazer uma pergunta. Hoje, assim, 3 pontos principais assim, de dificuldades que o provedor ele já está enfrentando hoje, nos dias de hoje. Primeiro passo é essa dificuldade da regulação. A gente tem um passo importante aí de saber como é que vai ficar essa regulação no meio desse litígio que tem entre a Anatel e a Enel, para saber quem é os detentores responsáveis aí por legislar acerca dos postes, né, de como vai ficar toda essa condição. O segundo ponto é a parte da concorrência desleal, né? A gente precisa ir muito forte nessa parte da concorrência desleal. Muita gente, Leandro, se confunde, né? Muito empresário se confunde em estar sindicalizado e ficar embaixo de um guarda-chuva da desigualdade. Isso não vai acontecer no sindicato. O sindicato aqui não é para amparar ou para dar cobertura àquele que não está legal. Isso não é o papel do sindicato. O papel do sindicato é muito pelo contrário. É amparar aquele que está 100% legal, conduzir aqueles que querem estar 100% legal, para que a gente consiga ter uma base sólida. Não adianta. A nossa maior base é os nossos sindicalizados. Eles têm que estar 100% legal, eles têm que estar organizados, crescendo, para que o sindicato cresça junto. Existe sindicato sem sindicalizado? Não. Não existe. Então, a gente precisa estar organizado. E o terceiro ponto que eu acho que é peculiar, é do empresário, é ele tentar sair da cabeça de pequeno e ir para essa mentalidade de empresário, de empreendedor, de provedor, de telecom. E às vezes até mesmo pensar como empresa, né? Porque às vezes eu acho que ele pensa ainda como se ele não estivesse ali com início, né? No início de tudo, que você ia ali e colocava Deixa eu trazer um dado para você importante. Fizemos uma reunião, eu acho que foi a segunda, a grande. E a gente perguntou nessa reunião quem aqui, antes de ser empresário, foi profissional de telecomunicações. A gente teve 60% das perguntas no positivo. O cara já tinha trabalhado para alguém e virou empresário. Então, esse cara, muitas das vezes, Leandro, ele vem de baixo. Ele foi operador, ele foi instalador, ele foi algum tipo de engenheiro de redes ou administrador de redes e montou o seu próprio provedor. Então, muitas das vezes, ele está ainda com aquela mentalidade ainda de funcionário. Ele precisa trocar a chave, virar a chave e ir para a mentalidade de empresário. No ponto de vista de vocês, assim, essa virada de chave, ela chega em que momento? No momento que ele esbarra em que impacto, assim, que ele tem que ser... Não, agora eu tenho que pensar como empresa. Eu não posso ser mais como funcionário. Eu acho o seguinte, muitas empresas, elas surgem. Elas surgem inicialmente o CNPJ, aí ele começa o mini provedor, e aí ele é sozinho. Tá trabalhando ele e a esposa. Aí daqui a pouco ele evolui. Quando ele evolui, ele precisa ter funcionário. Quando ele precisa ter funcionário, ele vê e começa a analisar e sentir que tem a necessidade de evolutivo. Quando o cara ele já tem um perfil de gestor, ele naturalmente ele vai buscar. Eu conheço provedores que começaram já praticamente dentro da legalidade, com poucos clientes, e evoluíram. E conheço provedores que têm bastante cliente e faltam algumas coisas para poder estar 100%. Então, isso é uma coisa muito, assim, difícil de responder, porque depende da pessoa, depende do que você quer. Porque às vezes tu tá pegando um cara que ganhava 2, 3 mil reais, que colocou um provedor, e que para ele estar confortável, ele está ganhando 6 agora.
Aí ele não se preocupa muito com pagar o imposto, ele não se preocupa muito em ter a legalidade, ter um contador que possa direcionar ele para o sindicato, que é uma outra coisa. Você que tem empresa de telecom, você precisa de ter um sindicato que embase a sua estrutura, que diz que o salário do técnico é X, que diz que o salário do NOC é Y. Então, são N coisas, são várias anuências para poder você estar correto. Porque no Brasil funciona desta forma. E a gente tem que seguir o que está aí. Mesmo que eu tenha opiniões adversas sobre essas regras, ou o salário, ou alguma outra coisa, mas eu preciso seguir o jogo que está acontecendo. Eu não posso mudar o jogo para mim. Eu tenho que jogar o jogo que está aí contido. Né? E esse jogo da burocracia do Brasil é um jogo muito difícil e dinâmico. Hoje, quem não está bem direcionado, pode ser que pague até dobrado. Muito mais caro. Só vou te dar uma informação recente minha. Eu recebi um produto. Esse produto é passível de devolução de uma determinada empresa. Ele não é nem locação, nem venda. Ele é disponibilizado para mim momentaneamente. E aí tem uma nota, que essa nota, para o entendimento de um fiscal, não cai e não requer eu pagar imposto. Já tem outro que diz que eu tenho que pagar o imposto de DIFAL, que é o diferencial da alíquota, né? Então, a gente vê que a legislação não está clara, né? Não está clara. E a gente vê que os atores que estão envolvidos dentro disso, eles não têm uma regra única. Cada um tem um discernimento diferente. Diferente de sobre... acordo com o que ele... Exato. Então, ele chegou ali, viu e achou que era isso. A minha contadora, a gente estava discutindo um dia desses justamente sobre isso. Que ela estava falando sobre uma grande empresa daqui da Paraíba, que eles tinham um problema em São Paulo, que eles faturavam uma matéria-prima de uma forma, na Paraíba era de outra. Então, a gente tem uma diferença muito grande, não é um número, é a percepção ou a visão, o ponto de vista que tem sobre um determinado imposto. Então, isso é muito ruim para nós. Por quê? Tem hora que você está fazendo certo na visão do fiscal X, mas a mesma visão para o fiscal Y você está fazendo errado. Já está fazendo errado. Falta clareza. Então, falta clareza. A legislação tributária ela precisa ainda ficar um pouco mais clara, precisa avançar. Entendeu? Principalmente no tocante aos aluguéis de equipamento, né? E essa questão da diferença tributária. A gente tem estado com tanto, estado com tanto, e a grande maioria dos nossos fornecedores, eles ainda estão apelando para essa condição de venda exatamente pelo fato do DIFAL. Se o DIFAL hoje for incorporado no aluguel, já passa a não valer mais a pena, no meu ponto de vista, para essas grandes distribuidoras. Não vale. E nesse caso não foi nenhuma venda, foi um equipamento que eu recebi para a empresa, que é para uma grande empresa de mercado, para ser sincero, um CDN. E esse CDN eu recebi os novos, que os outros eu não teve DIFAL, que agora quer incidir DIFAL. Só interrompendo o que tem, pessoal, quem não sabe, uma CDN é um servidor, que tem muita gente que está no ramo, mas não sabe na prática o que é. CDN é um servidor ponto de troca de tráfego, né, Keito? É um servidor de conteúdo, né? Conteúdo, né? É aquela bandeira do conteúdo, como Meta, etc. Ela guarda dentro da sua estrutura os dados, os arquivos, os conteúdos, para que fique mais fácil chegar do conteúdo até seu cliente. Isso. Você veja, por causa de um equipamento que está só para uso lá, sem ser locação, sem ser... o provedor não pertence a mim, não pertence ao provedor, e mesmo assim... A percepção e entendimento de um fiscal faz com que você seja penalizado. Exatamente. Aí, hoje, você que não é uma pessoa que não está bem esclarecida, não está bem assessorado ou está afiliado a um sindicato, vai recorrer a quem? Para você ter ideia, eu estou usando um analista tributário para provar isso, ao contrário. Vou ter que peticionar, né, administrativamente, junto o fisco, a Receita Estadual, para poder comprovar, para eu não ser penalizado com um valor considerável que eu teria que pagar. Exatamente. Então, é muito complicado. Então, assim, você, provedor, você tem o sindicato. O sindicato, ele está preparado hoje para ir buscar essas informações para lhe direcionar. Ele não vai lhe dar a solução, ele vai lhe direcionar a quem buscar. Aí onde você diz que é a importância de um sindicato na classe.
Porque você acorda ali, eu estou de boa, estou ali de dia, acordo com a notificação de que eu tenho que pagar uma quantia exorbitante de imposto, onde a gente tem consciência devida que a gente não deve aquilo, porque é um ativo que a gente não comprou, não alugou, e aí, vai recorrer a quem? Você aí que está em casa, veja a importância do sindicato. Eu estou vendo aqui, estou tendo uma visão bem ampla aqui, bem diferenciada, bem esclarecida. Eu faço essa... O papel do sindicato são pessoas com ideias, com expertise, com vivências, unidas para poder dividir essas informações com pessoas que talvez não tenham acesso. Veja que a gente começou esse movimento dos provedores e onde a gente já conseguiu chegar, né? As discussões que a gente conseguiu fazer e as soluções que a gente conseguiu, pelo menos mesmo que momentaneamente, mas conseguimos, né, Dinho? Frear algumas coisas, barrar outras, esclarecer em outros lugares. Exato. Perceba que o poder público e as entidades fiscalizadoras, né, como o Ministério Público, etc., elas não têm o conhecimento que a gente tem. Então, notas às vezes, ele não sabe o que é um cabo metálico, o que é uma fibra, o que é que tem no poste, o que é que já foi tirado, entendeu? Então, muitas às vezes, a gente tem que esclarecer. E muitas vezes, tivemos que recorrer ao nosso conhecimento, ao que a gente, a bagagem que a gente tem de vida, para poder dar voz. Com o sindicato, tudo isso muda. Por quê? Porque nessa hora nós somos legítimos, a palavra certa é essa. Estamos legitimados a representar a nossa categoria. Uma das perguntas que você fez aqui foi o que levou o sindicato, né? A gente teve, por muito tempo, nos representando a ANIDE, que fez tudo que podia para nos representar de passagem. A gente deve muito respeito, muita aplausos à ANIDE, Percival e todos os que fazem parte da ANIDE. Fizeram isso com excelência, no que podiam. Mas não é a representação legal, formal, material. É o sindicato que é. Então, às vezes, quando a gente chegava no lugar, como o Kate chegou na Energisa para conversar, a primeira pergunta foi: quem representa o sindicato? E a gente não tinha sindicato. Quando a gente chegou no Ministério Público, o Ministério Público queria notificar. Como é que eu dou o comunicado? Quem é que representa? Entendeu? E aí a gente estava sem esse sindicato. E daí a gente pensou, nos reunimos com todos, inclusive com o pessoal da ANIDE, Percival, entre outros, para que a gente pudesse formalizar esse sindicato. Esse sim, que pode estar presente no acordo coletivo, opinar, mostrar qual é a diferença do profissional de telecomunicações, do provedor pequeno e do profissional de telecomunicações que está operando uma estrutura gigante lá, entendeu? Então, isso é importante. Muito importante a sua colocação. Entendeu? Aí. A capacitação do que o nosso profissional precisa e a capacitação do cara que é formado em engenheiro de telecomunicações. Qual é a diferença? Não dá para a gente colocar o mesmo salário de um no outro, a diferença é grande, entendeu? E pegando o gancho do Dinho, de fato, a ANIDE ela abriu um leque para Paraíba e para o Brasil, uma coisa assim, fora da curva. O Percival ele conseguiu, através da ANIDE, jogar isso para o Brasil inteiro. Né? E tem pequenos e médios e grandes provedores que surgiram através da ANIDE. E foi a porta inicial. Foi a porta inicial. Isso aí a gente tem que falar. Isso aí a gente não pode... Trouxe tecnologia. Trouxe curso, teve aberturas e abriu a mente do provedor. Né? Com o advento disso, a gente viu, bateu nas portas e viu que tinha que ter o sindicato, com o aval dele também, né? Porque... é importante a gente conversar com quem já... Diga-se de passagem, a nossa vice, Viviane, é a esposa de Percival. Aí também compõe, então já faz um somatório de forças. De força, exatamente. E isso aí, cada vez mais, agrega isso na classe. Agrega, sabe por quê? Porque todo mundo é importante nisso. Todo mundo. Do mais experiente ao menos experiente. Por quê? Porque às vezes uma palavra de um pequeno provedor... Uma dor, ela é tão importante como a minha, que, por exemplo, já estou há muito tempo no mercado. Então, assim, a unidade do sindicato é esse pensamento, né, que a gente tem. A gente conversa muito, eu e Dinho, sobre isso. A gente fez até essa viagem. Essa viagem a gente fez com o nosso recurso. Exatamente, recurso próprio. O sindicato ele não tem corpo ainda para poder suprir uma necessidade dessa. Mas essa luta, ela é nossa. Ela tem que ser de todos.
Então, você aí, provedor pequeno, médio, grande, você sozinho, você vai ter força? Talvez não. Ou talvez sim, não sei. Mas o sindicato, você tem pessoas que você pode conversar, dividir ideias, dividir dores, dividir momentos. É mais fácil, eu acho. Compartilhar conhecimento. Isso. Até porque pela sua força do seu braço, você não consegue muitas coisas só. Esse ponto que a gente chegou aqui agora e o que a gente conseguiu penetrar até agora foi uma união de forças. Não foi a força de Kate, não foi a força de Dinho, foi várias pessoas envolvidas nisso. Foram várias pessoas que também nos ajudaram, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o sindicato, na minha percepção real de tudo, a partir de agora, com o Conecta Cash, o Sintelecom, trazer pessoas que somam para a nossa categoria. Falar abertamente sobre determinados assuntos que sejam enriquecedores para essas pessoas que aqui estamos representando. Exatamente. Porque a nossa ideia é aprender junto. É trazer pessoas, ideias, informações, pessoas gabaritadas, com experiência e expertise, para somar para o sindicato e somar para essas pessoas que vão estar nos ouvindo. Passar transparência para aquele provedor que, às vezes, só sabe o que é rua, só sabe o que é... Isso. Trazer informação, trazer aqui um gestor da Anatel, trazer um cara aqui, um jurídico voltado a telecomunicações, trazer um contador especialista tributário voltado. Inclusive, pegando o gancho dessa parte, eu não sei se você sabe, o provedor que está nos ouvindo aí, nós temos um sindicato que representa a parte funcionário, né? Que é o PD, que é Sindicato de Processamento de Dados da Paraíba. Quem compõe a nossa categoria. Hoje ele que é... Vamos só para a gente pegar... Sintetizar. Sintetizar. Classifica aí, por favor. Existem 2 sindicatos, o Sintel e o SINT-PD. Hoje, a Justiça diz que quem representa o nosso ramo de telecomunicações é o SINT-PD. Tem o Sintel e o SINT-PD. Então, as pessoas que estiverem nos assistindo agora, hoje, não sou eu quem estou dizendo, não é Kate quem está dizendo, não é Leandro quem está dizendo é a Justiça. Para quem quiser saber mais sobre dissídio, acordos, etc., é o SINT-PD. Esse é o sindicato responsável por conversar, trazer para a gente as informações acerca dos acordos coletivos. O que você está me dizendo é que o SINT-PD, ele é responsável por, assim, hoje um provedor ali, ele não está perdido, como é que vai fazer uma contratação. Uma contratação. Perfeito. Ver como é que é a faixa salarial, se enquadrar tudo. Então ele deve procurar o SINT-PD. SINT-PD. Que inclusive, já de fronte, era bom a gente fazer um convite formal a eles, para eles virem aqui esclarecer essa questão. A preço de hoje, ele é o sindicato que nos rege. Pegando aqui, saindo um pouco aqui do sindicato, que eu acho que muitos empresários que estão em casa não sabem como funciona a representação institucional, assim, o SINT-PB, assim, junto aos órgãos reguladores. Qual é a função que vocês vão entrar, em que sentido, assim, o sindicato vai entrar em que sentido para direcionar junto aos órgãos, assim, reguladores? Eu sei que vocês vão direcionar, mas, assim, a que ponto? Esse caso é um. Anualmente, o Ministério Público do Trabalho, ele chama as entidades representativas para fazer o acordo coletivo, né? E quem é o detentor legal para falar acerca dos empregados é o sindicato trabalhista, por exemplo, o SINT-PD. Nessa hora, ele chama também os sindicatos patronais que contratam esse profissional. Então, nessa hora, a gente é o representante legal do sindicato, dos empresários, que vão lá dizer, isso aqui não é desse tamanho, isso aqui é menor, isso aqui não serve por causa disso, isso aqui por isso não serve porque ele não trabalha com isso. Vou dar um adendo aqui a vocês. Existia uma portaria da Energisa que solicitava que os nossos telecomunicações, que a gente vai lembrar aí, tivesse uma luva de 20 kVA, era? Era uma luva com a proteção de, acho que é 2 kVA. 2 kVA, uma coisa assim. Que é uma luva de plástico que fica por dentro da luva vaqueta grande, que ela vem até o meio do Se não do me braço. falha a memória, era R$600. Era? Não, era mais, bem mais caro. Era caríssimo.
A gente teve que dar um pulo na Energisa, conversar com o pessoal, dizer, pessoal, deixa eu te falar, o nosso funcionário, ele não trabalha nesse alta. nível não, da alta, Na nem média. na média. A gente trabalha daqui para baixo. Olha que coisa interessante. Na visão deles, necessitava um cenário X. Isso. E vocês, com a expertise de mercado, com a experiência do dia a dia, chegou lá e, num diálogo bem esclareceu todas as dúvidas técnicas e, com isso, ele chegou a que Exato. ponto Mas lá? se eu tivesse chegado lá como Max Link, o Keito como Uplink, ele ia dizer, não, isso aqui acabou. Quando você chega lá dizendo, eu represento um sindicato, um grupo, várias empresas, acaba de, peraí, vem cá. Veja a importância Entendeu? de um sindicato e da voz ativa que ele tem. Exatamente. O sindicato, ele, no meio dessa tratativa com vários órgãos, a importância dele, em termos de número, é o que ele representa, né? Porque ele representa a ideia de N homens que ali estão, ou N mulheres que ali estão, que são as empresas. Então, quando você tem essa unidade, você consegue, sim, através dessa representatividade, dessas ideias, penetrar N coisas. Exatamente. E discutir assim, ó, É. olhando. Porque, Tete a tete, né? tete a tete, porque às vezes as grandes instituições, você bater na porta, ele não vai abrir. Não vai abrir. Não vai abrir. Quem é você? Não. Quem você Ele representa? já pensa que você está defendendo o seu interesse pessoal. Interesse próprio, né? É interesse próprio. Quando você chega lá com um sindicato formalizado, uma entidade registrada no Ministério Público do Trabalho, todo, aí ele, não, peraí, vem cá, senta aqui, eu quero entender você. Isso não quer dizer, como o pessoal da Energia disse, vamos entender, vamos falar com o nosso corpo técnico, vamos entender o que realmente a gente pode fazer aqui e a gente informa. Até porque o sindicato, no seu papel principal, quando a gente vai até discutir com o sindicato funcional, né, dos funcionários, a ideia que o sindicato funcionário é uma, a ideia que o sindicato patronal é outra, e a gente concatena essas informações para Isso. poder gerar o resultado. Exatamente. Porque talvez a percepção seja diferente. Isso a gente está falando de sindicato para sindicato. Mas agora, quando fala de instituição para instituição e sindicato, também essas ideias elas são levadas em conta. Porque talvez a gente recalcula a rota. Exatamente. E Às vezes a pode ser percepção- nós que não estamos enxergando, Exato. né, Keito? E outra, quando você pega aí o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho pode ser que tenha uma percepção sobre a categoria. Isso. Mas quando a gente pega o sindicato e dá a representatividade do que a gente tem, concatena todas as informações de todos os cooperados, os sindicalizados, e diz, olha, o provedor funciona desta forma, o funcionário funciona assim, ele trabalha em meia altura, ele trabalha na baixa tensão. Então, a gente começa a conversar e dá a percepção legal para o sindicato. E de uma forma de equalização, né? De toda a classe. Aí vai Isso. chegar num denominador comum Exatamente. e vai seguir aquela regra que às vezes estava até impactando diretamente até no financeiro de um provedor. Sempre Porque é no estava sendo financeiro. Sempre é no financeiro. Sempre é no financeiro. Porque estava sendo exigido algo que não era utilizável e- para a realidade nossa. Bota uma coisa na sua cabeça. Se não for no financeiro, a gente nem se mexe. E outra, Mas- e o inverso também, porque às vezes o cara tá lá no sindicato, tá lá no. Eu conheço provedor que tava lá no sindicato do comércio, pagando o abono de alimentação pelo comércio, passagem, não sei o que, salário, tal. Que no fundo, a preço de hoje ele tá errado. Tá errado. Vai ver, Ele tem que mais tá- uma vez, o pessoal que está em casa aí ouvindo a gente, mais um tocante. Veja a importância de fazer parte de um sindicato, de uma instituição séria, que busca as melhorias para a classe. Mas também aqui eu estou fugindo foco aqui, porque um pontinho de curiosidade. Quero que vocês explanem aí um pouquinho como foi a viagem a Brasília, o que é que vem de novidade para a gente já ficar um pouco antenado, porque eu sei que a viagem lá foi muito assim, enriquecedora de conhecimento. E quero que vocês passem um pouquinho aí como foi. Eu vou fazer o um dia a dia. resumozinho rápido. A gente já fez, inclusive, uma live, sabe, Leandro? Acho que tu até participou, Eu não foi? participei da A live. gente fez a live, a gente conseguiu mostrar bem mais miuçado, mas no tocante geral aqui, até porque esse podcast vai ficar gravado, é importante a gente falar um pouco. Primeira coisa que a gente percebeu lá foi que o olhar para o pequeno provedor não é como a gente achava. Existe um olhar especial para o provedor familiar, entendeu? Existe um olhar ali bem diferenciado. Eles chamam provedor familiar, aquele cara que tem ali um pequeno provedor que atende uma determinada região, uma região, e ele pensa que esse provedor ele tem que ter um tratamento diferenciado. Segundo ponto,
a questão da convergência das entidades fiscalizadoras e detentoras de gestão, como a Anatel, a Enel, MPF, PGR, AGU, Receita Federal, todos eles estão interligados, todos eles estão se comunicando. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto foi a questão dos postes. Os postes, a gente está na reta final de saber realmente como é que vai ser conduzido os postes nos estados, né? A gente tem a figura das concessionárias de energia, que a priori vão ser as reguladoras do poste, né? Vai ser as administradoras, as administradoras de todos os postes. Mas nasce também a figura do posteiro. A figura do posteiro é, caso uma empresa dessa, caso uma não queira administrar, ela pode nascer aí a figura do posteiro. O posteiro seria uma subsidiária administrando a estrutura do poste. Como seria? Cobrando e homologando os contratos com projetos naquela região. Mas, assim, a dias de hoje, como é que está esse andamento dessa questão de posteiro? Assim, já tem data definida? Não tem data definida porque existe muita coisa ainda. Ainda está tramitando no Congresso Nacional uma legislação. O senador Espiridião ele é o relator do projeto, ele já entregou o relatório, pelo menos ele estava para entregar, não sei se entregou. Acho que entregou já. Já entregou, né? E a agenda agora é esperar, ainda vai ser tratado, homologado, e nesse meio tempo, paralelo a isso, as duas agências estão se comunicando, a Anatel e Enel. Vou falar aqui. Então, a gente percebeu essa coisa quase que compartilhada entre eles, né? Todos os setores, eles se comunicam. E sabem da nossa classe. Eles conhecem, eles deram nomes, né? Inclusive, eles falaram do percentual que os provedores representam no Brasil. Eles fizeram estudos. 60 e poucos apresentaram lá. Tantos por cento é de provedor pequeno, de provedor médio é tanto. 63%. E você vê que nossa classe antigamente nem existia para eles. Nem existia. Não, existia para eles. Hoje é um né? número expressivo e, inclusive, tem o cara do Tribunal de Contas. Não, Tribunal de Contas não. Aquele rapaz que falou sobre o provedor familiar Era do CGU. Não era CGU, não. Era do conta do... Tribunal de Contas, não. Como é o nome? Esqueci o nome, mas tudo bem. Da parte de contas do Brasil, tá? TCU. Tribunal de Contas da União. Da União. Tribunal de Contas da União. Lembra das palavras dele? Então, assim, ele tem uma percepção já completa sobre a nossa categoria. Eu acho que ele foi o cara, inclusive, eu até parabenizei ele no dia. Ele tem dado de emprego, ele tem dado de renda, de divisão de renda. Ele tem um dado tão importante que até ali a gente pegou alguns atores que estavam ali que o provedor pequeno era como se fosse uma coisa à margem. E ele jogou esses dados em apresentação e mostrou nossa representatividade de 63% em média. Exatamente. Ele explicitou isso na frente de todos. E ele falou em números de empregos, o que isso representava na sociedade. Fixo de renda local. Isso. E falou também... Então, foi bem embasado. Do valor que a gente movimentava. Do valor que a gente movimentava. Até valores ele já tinha. Valor médio. Do TCU. Então, assim, e a gente está falando de um órgão importantíssimo, que tem a informação financeira do nosso país. Então, para você ver como eles estão munidos de informação e como todos esses atores estão envolvidos nisso, que até então a gente não tinha essa informação, nem eu, nem Dinho. A gente achava que era o que estava acontecendo aqui. Mas tem algo acontecendo lá em Brasília que vai isso acontecer para o Brasil inteiro. Existe um estudo, isso, mais uma vez eu reforço, interrompendo o Dinho, a importância de estar dentro da legalidade. Exatamente. Porque imagine você aí, provedor, que ainda está na informalidade e quando vem uma enxurrada de regras, de obrigações que a gente vai ter, e aí, onde você vai parar? Você sabe qual é um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando hoje? Eu não posso deixar de tocar nisso aqui. É o ingresso do crime dentro do nosso ramo. E isso fez com que autoridades colocassem olhos dentro do nosso ramo para que elas entendessem até que ponto é um homem de bem, é um empresário legal que está tocando uma operação ou se tem uma pessoa de fachada lavando dinheiro para o crime. Então é importante essa observação, entendeu? Isso foi falado lá. Então é por isso que eu sugiro mais uma vez legalidade. Pessoal, legalidade.
CNPJ, principalmente. Quanto mais tempo de CNPJ, mais dentro dessa malha fina você sai. Passa credibilidade e você não é tratado como uma pessoa que compactua, né? E eles têm a informação do crime dentro do ramo, né, no Brasil, e citou algumas cidades. Isso. E isso é importante porque a gente vê que o poder público também está preocupado com isso, né? Do mesmo jeito que você, provedor aí, que está preocupado com isso, o poder público está preocupado e está munido de informações para combater também, né? Eu sei que às vezes as coisas parecem ser lentas e tudo, mas elas estão acontecendo. Ali por trás, né? A gente já estamos chegando quase nos finais aí, mas eu queria fazer uma pergunta assim. Vou começar aqui por Dinho. Dinho, um conselho que você dá àquele provedor hoje que está iniciando ou que já fez, assim, já tem anos de mercado, um conselho que você dá para que ele tenha sucesso ou que da legalidade? Primeiro conselho que eu dou é se sindicalize. Se sindicalize, venha participar dos nossos quadros de associados, participe também das nossas reuniões e para que a gente possa trazer mais informações, trazer mais trabalho e representar melhor vocês. De antemão, a gente já vai lançar mais uma vez aqui a ideia do nosso workshop que está chegando aí, será em setembro, provavelmente na última semana de setembro, estamos verificando só o dia, essa é a importância. E depois disso, se legalizar, ser formal, ter seu CNPJ, sua homologação com a Anatel, entender como é que você quer trabalhar seu futuro, seu modelo de negócio, se você vai trabalhar no seu negócio tendo sua rede privada, se você vai trabalhar na rede neutra, se você vai montar uma terceira empresa juntamente com outros para formatar, né, uma rede para que você possa operar nela. Então tudo isso pode acontecer e o sindicato vai estar aqui lhe apoiando, lhe dando apoio jurídico, apoio contábil, no tocante ao que for do coletivo e direcionando você para os especialistas, o rol de especialistas que já estão com a gente, para que a gente possa fazer com que você desponte aí e não perca o seu cliente para a grande operadora por causa de besteira. Vamos dar um jeito aí. Então, isso acontece rotineiramente comigo, né? Tem muitas pessoas que chegam lá para mim para conversar sobre continuar, parar, vender, desistir. Existe sempre essa questão, né? Que hoje está devido a tanta burocracia. Tem alguns aí que vão lembrar. Eu sempre digo, olha, não desista. Não desista do seu negócio, não desista do seu sonho, não desista das suas ideias. Só reorganize suas ideias, reorganize sua empresa e tente estar legal, né? O cara liga para mim, ok, tô sem os PPRAs aqui, não sei como eu vou ver essa questão da segurança, eu vou lá e mando o telefone de alguém que pode ajudar ele. Ok, então eu não sei aqui a parte contábil, eu mando o telefone de alguém que ele pode tentar estar e se adequar dentro da legalidade. Até porque eu acredito que o sol, a chuva e o sereno nasceu para todos. Não é porque eu tenho um provedor um pouquinho maior, né, que eu vou dizer para esse cara que ele não pode. Pelo contrário, eu tento trazer esse pessoal para ele ter a percepção geral do que é a categoria e a representatividade do sindicato. Para ele ver que aqui no sindicato ele vai encontrar palavras boas para ele seguir, verdades que precisa ser ouvido, às vezes possa até soar e como direcionamentos. Esse é o nosso papel aqui, né? Porque não ache que Kate ou Dinho tá aqui e a gente é um empecilho. Eu não sou empecilho para ninguém, né? Eu tento da melhor forma possível direcionar, né? Eu poderia agora estar lá no meu sofá, Dinho podia estar lá no sofá dele e a gente tá aqui lutando por uma causa e a gente não ganha nada aqui. Que fique claro, né? Nada. Pessoal, vocês vejam a importância do sindicato, vocês vejam como é facilitador a vida de vocês após você estar sindicalizado. Tentem, como o pessoal aqui explanou, tentem buscar a legalidade, porque pelo que todos aí ventilam, né, nos bastidores, as coisas não estão para brincadeira, o tempo de brincar já passou. E estamos aqui, pessoal, chegando mais a um fim aqui do primeiro episódio do nosso ConectaCast. Eu venho aqui agradecer a todos vocês aí que estão em casa, que
desprenderam um pouquinho da atenção aí dos seus afazeres e vieram aqui dar essa atenção a nós, escutar. E, pois não, Keito, pode. E pedir para você, provedor, que vai ver esse podcast, vai ouvir, vai ter algumas ideias. A unidade é muito importante. Essa unidade, através do sindicato, através da palavra de cada um que está aqui e que pode você também vir cooperar com o sindicato, venha. Porque o objetivo não é dinheiro, o objetivo não é nada, o objetivo é unidade. É a gente conseguir juntos lutar para ter melhores preços, melhor estabilidade e conseguir fornecedores, inclusive. A gente está sempre pensando no intuito de diminuir o custo para aumentar a receita ou aumentar o lucro. E com isso, com a unidade. Você vai comprar fibra, que seja um grupão, e o sindicato pensa dessa forma, que vai comprar link, qualquer coisa que seja. O sindicato está aí pensando sempre nesse lado. Primeiro, a legalidade que a gente está tentando estar aqui agora certo, correto, para enfrentar esses novos desafios que temos aí pela frente. Mais uma vez, só reiterando, se você é empresário do ramo telecom, que acompanha aí, está acompanhando a gente aqui, busque o Cine Telecom, siga a gente nas redes sociais e estamos aí para juntos sermos diferentes, fazer a diferença. Eu acho que sozinho a caminhada fica mais difícil. Verdade. Obrigado a todos aí, agradecer aqui aos convidados, ao Keito, ao Dinho e a toda a produção aí que fez acontecer. Obrigado, Leandro. Essa iniciativa ela é importante para que a gente possa, pelo menos quinzenalmente, estar conversando aí com o nosso pessoal, os provedores de internet, todos aqueles simpatizantes que faremos visita também, né? Tentaremos levar essa mensagem também para o interior do estado, para todas as regiões, né, da Paraíba, não é isso, Leandro? Para que a gente possa, Leandro, com a sua disponibilidade, da sua forma, do seu jeito, mostrar para os provedores também das outras regiões a importância do sindicato. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Estamos disponíveis, eu, Keito, Leandro, Kleberson, Viviane, todos fazem parte da diretoria do sindicato. Para o que vocês precisarem, só entrar em contato. Estamos à disposição. Obrigado também a todos os envolvidos, né? A todos os ouvintes e telespectadores, né? Como a gente fala. E você aí, provedor, que está aí na sua cidade, que está sem representatividade, chama a gente. A gente faz questão de chegar aí na tua região, seja no Brejo, seja em Campina Grande. Fazer uma visita, sentir a tua dor, a gente vai entender o teu... Organizar os provedores daí. Vamos juntos aí nessa luta, né? Diária nossa. E muito obrigado. E quero aqui também, o pessoal falou mais cedo aqui nos bastidores, um alô todo o pessoal dos grupos de Telecom aí, Verdade. Telecom JPB, o pessoal lá que acompanha a gente aqui no podcast. Muito obrigado mesmo. Uma boa noite a todos. Boa noite. Um bom descanso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.